Ai, vó, quanto conflito, quanto problema. A espiritualidade não faz nada. Olha, minha neta, por que a gente não vê a perfeição manifesta, né? Na imediatez que desejaríamos. Não podemos dizer que a espiritualidade não esteja agindo, né? Em tudo, mas em tudo mesmo, né? Aquilo que pode, porque tá. Um transatlântico, por exemplo, que leva muita gente, alcança sempre, mas sempre, o seu destino, sem que os seus ocupantes notem as suas manobras, sem que elas sejam percebidas. Porque está todo mundo dentro, né? Participando daquilo. Então, como elas acontecem lentamente, você não se dá conta. Acredita, viu? Jesus é o capitão dessa embarcação, chamada Planeta Terra. A sua próxima parada é Planeta de Regeneração. E tá assim, tá sendo feito tudo o que se pode, considerando, né, a necessidade de todos a bordo. Outra pérola. Em tudo o que você faz, busque solidificar o seu espírito na luz. Por quê? Porque hoje você está mais fortalecido, amanhã vem outras provações. Um pouquinho mais pesada. Mas não é porque do nada você está sendo caçada pelos espíritos da treva. É porque você expandiu o seu reinado e aquilo incomoda. Quanto mais longe a sua luz alcança, mais gente é convidada a se conhecer. Porque deixa de ter justificativa da escuridão para continuar no gozo do tropeço. Olha essa joia que a gente resgatou nesse lembrete da arma hoje. Excepcional. A avó está gostando muito. Viu? Em tudo o que você faz, então, busque solidificar o seu espírito na luz. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz. Como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Todos os dias aprendizado, né? Se você está ciente que encarnação é propósito, e o propósito de libertar-se de amarras como roupas apertadas que não te servem mais, você vai orando e vigiando, primeiramente, né? Conquistando a si mesma pro bem e para a paz. Porque quanta gente diz, dói e eu não gosto disso. E nem deve, né? A gente, quando sente dor, vai buscar saber. Olha, por que que tá doendo? E vai no médico, né? Tudo que é dor física, psicológica, tem o médico da cabeça também, né? Tem que buscar ajuda, viu? Não seja você uma dessas pessoas que, por indisposição de buscar ajuda, transforma a dor em sofrimento e fica ali estacionada, brigando contra alguém que não existe. Por quê? Porque você ficou ali resistindo à correnteza do bem-estar, que estava querendo dizer para você, olha, se liberte dessa condição sua aí de rebelde, viu? Se liberte de achar que você sabe tudo, que eu sei que sabe que é o correto nessa situação. Se dói, você não resolve, você não está sabendo. E para que ter orgulho de que eu sei que sabe? Não serve de nada isso, porque a condição que é ruim permanece existindo e afetando. E aí a gente deixa de poder funcionar 100% onde a gente foi colocado, porque é lá que a gente foi convidado a plantar
plantar bom exemplo, plantar conquistas imortais para o futuro do nosso espírito. É verdade isso. E daí a pessoa diz, ai, mas eu sou um trabalhador e eu já vejo que a dor vem depois do trabalho, né? A palavra trabalho já vem com dor, então eu tenho que parar de ser trabalhador, porque trabalhador dói. E essa dor, né, que nem que é a dor do parto, é sempre para trazer algo novo, para expandir o que já existe, para aumentar a família de conquistas. Quem que não quer isso, minha neta? Para isso que nós estamos aqui. Nada que fica do jeito que estava ontem, olha o problema, está preparado para o que vem amanhã. Nada que fica do jeito que estava ontem está preparado para o que vem amanhã. É por isso que existe o dia de hoje, para você se melhorar, para transformar os recursos que estão sim ao seu alcance, de maneira positiva, fortalecer a sua alma e o seu espírito. É verdade isso. Então, ao ver a dor que se associa ao esforço, quando a gente vê essa dor, que não é dor, né? Quando é associada ao esforço, é um trabalho bem feito, né? Porque dá o retorno. E o retorno vem o bom retorno, né? Porque o retorno sempre vem. Mas o bom retorno vem do mérito. Você criou o mérito ali. Você se esforçou. Ai, vó, mas doeu, foi difícil. Todo mundo que quer passar de um nível da onde que está para outro, tem que superar as dificuldades do caminho. Porque elas proporcionam um aprendizado e fortalecimento. Se hoje você levanta 2 quilos na academia, que equivale ao que a avó está dizendo aqui. Amanhã você fica levantando 2, e depois da manhã 2, daqui um mês ainda está levantando 2 quilos, minha neta. Você não se desafiou. Você tinha que se desafiar. Esse desafiar significa ganhar músculo. Se você levanta um peso que só é confortável, ao permanecer nessa zona, há desconforto. O que você faz contra si mesma? O tempo que teve para crescer, não aproveita. É de não aproveitar. As conquistas são proteladas, que significa dizer jogada para amanhã. Mas é hoje que você recebeu a energia para a batalha diária e a conquista de si mesmo, e o melhoramento, a reforma íntima. Amanhã você vai receber de novo, mas com o de hoje você não fez nada. Se tiver agido assim, né? Não fez nada. E aí, por não ter feito nada, aí vai ficar, né? Lá no fundo da consciência, porque já registra no seu histórico espiritual, né? Olha, você criou um histórico de ter tido oportunidade, as condições e os recursos, a cabeça boa de fazer algo e conquistar uma boa plantação com o tempo que te foi dado e não fez. Tudo bem, né? Que foi ontem, agora hoje de novo, minha neta, de novo. Ai, vó, pare de puxar minha orelha, eu puxo mesmo. Puxo a orelha, porque de puxar a orelha, muita gente, que a avó sempre puxa a orelha, né? Mas sempre com carinho, com respeito e sobriedade, para que você se desperte. Se desperte, olha, mas você se desperte, viu? Continuar fazendo as mesmas coisas, depois você quer resultado diferente, aí o gato fica alegre quando a avó vem. Ou o seu conquista e fica todo serelepe. Fazendo as mesmas coisas, olha o problema. Olha, hoje você faz as mesmas coisas do que ontem, daí amanhã você quer resultado diferente. Daí você olha para trás e fala, não conquistei nada. Pois é porque foi na academia e levantou os mesmos 2 quilos. Todos os dias, né? O educandário diário, é como se fosse academia para o corpo, né? Como que a gente vai na academia e faz musculação para o corpo? A Terra, a encarnação, todos os dias, né? O educandário diário, né? Terrestre, é, como quer dizer,
A academia pro espírito. Olha que coisa boa. Daí você levanta todo dia o mesmo peso. Quando alguém fala marca você fala, olha, é um peso que chegou, né? Ah, mas é difícil tudo. Esse peso eu vou levantar um pouquinho mais do que eu levantei ontem. Vou fazer um esforcinho mais, de ter mais paciência com essa pessoa. De tentar ver isso que ela falou de outro ângulo. Porque quando eu faço isso, eu vou vendo as maneiras que eu tenho de lidar com essa situação sem perder, né? O meu equilíbrio psicológico, o meu equilíbrio emocional. Mas não é só contra uma pessoa. É contra uma situação. Situação financeira que está tão difícil hoje, né? Cada vez que a gente olha para o lado, às vezes uma catástrofe. Todo mundo está passando por algum tipo de dificuldade. Algum diz, eu tenho um câncer. O outro diz, eu tenho uma unha encravada. Aí o terceiro pergunta, qual dos dois está pior, vó? Vai depender da evolução espiritual de cada um. Porque a partir dela é que cada um vai interpretar a realidade que está vivendo. Aquele que, nem digo aquele que tiver mais evolução espiritual, mas aquele que acessar mais evolução espiritual daquela que já conquistou, porque todos nós já tem bastante conquista interior. É que a maioria não vai lá e não acessa essas ferramentas e não utiliza elas. Olha o problema. Então, às vezes você tem um grande problema, mas você fala para ele que tem um grande Deus, né? Antes de falar para Deus que você tem um grande problema, aí você vê a diferença. Então, algum tem a casa, outro perdeu a casa, mas quem tem a casa está mais triste, mais angustiado, mais de mar com a vida do que aquele que perdeu a casa. Percepção. Ai, vó, então a gente deveria ficar mais comovido com aquele que não perdeu a casa do que aquele que perdeu? Todas as pessoas merecem ser amadas igualmente. E o socorro, sobretudo, deve ser enviado para aqueles que mais necessitarem. Mas do jeito que a senhora falou, quem mais necessita de socorro é o que tem a casa. Esse foi ele. Porque aquele que não tem a casa vai levantar um dia de manhã, vai trabalhar. A vida dele não vai parar com aquilo. Ele não vê aquilo como sofrimento. Antes ele vê aquilo como oportunidade. Quem sabe daquela pessoa específica não vai sair uma pessoa próspera, que acordou pro potencial próprio interno. Ninguém sabe. Olhando de fora, a gente fala, é claro que ele perdeu a casa, mas obviamente para esses vai chegar muito mais ajuda. Porque normalmente aquele que tem a casa, mas sofre muito mais do que aquele que perdeu, esse ninguém enxerga. Já nunca enxergou, né? Agora menos que vai enxergar. Mas ele que tem o mais potencial maior, né? De protelar o autoconhecimento. E às vezes namora com aquilo que representa sentimento menos nobre. A atitude é a ação que não se deve, como que dizer, incorporar nem investir. E esses, olha, acabam sendo um peso para si próprio. Porque diz, fulano é isso, ciclano aquilo. Tudo culpa dos outros. Por como se sente. Mas nunca para pensar. Não será o filtro que eu estou usando por indisposição de alcançar as ferramentas já conquistadas na minha alma, ferramentas de luz, que está fazendo eu usar esse filtro que fala que a culpa é dos outros, porque se a culpa é dos outros, você nunca vai resolver. Depende que os outros modifiquem para ser resolvido. E os outros não vão modificar, capaz eles nem sabem que a culpa é deles. Que eu sei que está falando que é. Mas e se for de verdade? Se a culpa por como você se sente for de verdade dos outros, daí você está acreditando numa informação que não é real, que não é verdadeira. Porque a culpa como você se sente nunca é dos outros, é como você decide receber aquilo que chegou. Ai, vó, mas o senhor nem sabe. Olha que fez isso, que resultou nisso. E daí você prova por A mais B, né? Que você foi vítima e o outro foi o algoz.
Só que, ainda que isso seja fato, como você olha para isso, a escolha é sua. Por isso que a avó fala, todos os dias, no educandário terrestre, precisa chegar todas as provações, e exatamente aquelas que vêm na medida certa, capaz de causar contrariedade na gente, incomodar a gente, tirar a gente do centro, porque se fosse fácil, não chamaria prova. Não chamaria a prova, tem que estar no NIA. Aí é prova de verdade, né? Dos outros não é prova. É diversão, né? Porque se você faz uma coisa que você gosta, você faz uma prova, aí te dá lá 2 mais 2, você já sabe que é 4, que prova que é essa, minha neta? Ah, mas é as que eu quero. É daí você não sai do primário. Tem muita gente que até hoje continua na série do primário emocional, na série do primário intelectual e sentimental. As continhas que sabe fazer e gosta de fazer, aquelas das mais básicas. Não para um minuto para dizer, será que eu estou me sentindo mal? Por como eu estou indo para isso, por falta de perdão da minha parte, por falta de cuidar da minha vida. Olha, essa é a continha que cabe a todos nós, né? Sobretudo aqueles que já escutaram a avó Vicentina. É verdade. Porque aquele que mais foi dado, mais será cobrado. E você já recebeu todo esse conhecimento que a avó passou. Ai, quase 300 horas que eu falando. Quanto conhecimento que você já recebeu? Meu Deus, bastante. E aí, você pode, com certeza, já começar a partir de hoje, utilizar todas essas ferramentas. A avó vai contar para você hoje uma historinha. Viu? Uma historinha como que se fosse uma parabolinha, né? Que a avó veio que criou assim na cabeça dela e que vai comunicar para todo mundo. E que é um ensinamento muito poderoso. Pode ter certeza. Já pega o seu caderninho. A avó foi numa reunião que a avó foi de estudante. E a avó foi perguntar, né? Daí a avó foi perguntar, e aí armaram uma mesa redonda. Daí disseram, Vicentina recebeu uma autorização e vai poder. Ai, que bênção, eu fico muito agradecida. E quem serão os participantes, né? Que vão trazer assim, como que dizer, aprendizado para mim, tudo, que eu vou anotar tudo para levar nos lembretes da alma, para todo mundo que escuta a avó Vicentina lá na terra. Daí, né, este senhor de luz falou assim para a avó, vão ser quatro livros. Eu vou falar com livro, vai. Ah, eu nunca tive essa experiência. Pois vai, tem uma colônia muito tecnológica. Daí você vai falar com esses 4 livros numa mesa redonda. Os livros vão tomar forma humana, mas você vai estar falando com o livro. Ai, que incrível isso, meu Deus. Eu quero viver mesmo essa experiência. Daí falou, no dia tal, o seu guia vai chamar você venha. Daí eu disse, que assim seja, venho sim, já venho até preparada com o meu caderninho, né? Que é bom a gente ir preparada, né? Para tudo. Você, quando levanta, já esteja preparada para se cansar. Por que você vai querer dormir de novo? Se você durante o dia nem se cansa. Tem gente que não quer isso. Tem gente que quer ir na academia e voltar mais descansado do que foi. Nem uma gota de suor sai. Olha o que você foi fazer lá. Olha, não vá na academia e volte sem uma gota de suor. Porque daí a avó pergunta, terá valido a pena? Terá valido a pena. Você que tem que se perguntar isso. Depende também, né, do exercício, né, de como foi feito. Mas quando a avó fala suor, é o esforço. Levanta sempre um pouquinho mais do que corresponde à sua zona de conforto. Tanto na academia, quanto aqui. O gato tá muito feliz com a avó. A avó também tá feliz com você, gato. Ai, como são lindos os animaizinhos de Deus, né? Que embelezam a nossa caminhada. São sim. Pronto.
Então eu tava falando, né? Daí eu fui, era tipo e naquele dia que eu fui, o meu guia falou, tá preparada, Vicentina, que dia mais maravilhoso. Ele foi comigo, ficou sentado do meu lado. E ele disse, eu não, você que vai desfrutar com eles lá. Foi permitido, né? É desfrute. Eu fui naquele dia, eu já estava pensando com tantas coisas na cabeça, né? Como que a gente é, né? E tudo é mundano, humano, mas é o que a gente é, né? Não adianta a gente querer falar de coisa nobre, espiritualmente elevada. Se o que abraça a gente e a gente abraça de volta, pertence a esse, se circunscreve, né? A tudo que o braço da gente alcança, né? Aqui na fisicalidade. O braço que a avó fala é os filtros da realidade, né? É assim. Não tem problema, ninguém se veja como menos, né? Todo mundo está num estágio e a partir dele vai subindo degrauzinho por degrauzinho, né? A partir de cada plantação. Há estágios diferentes, melhorados, mais expansivos, né? No sentido de horizonte, de consciência espiritual. É verdade. Daí eu tava pensando, né? Como que é esses contos dos vampiros, né? Que você vê um filme de vampiro, ele chega na sua porta, ele não entra. Você tem que falar para ele assim, fala assim, você pode entrar. A partir daquele momento, olha só como são as coisas. Você autoriza ele uma vez, depois qualquer outra vez ele entra. E é a mesma coisa, né? Quando você chega uma situação, né? Ele fala assim, esquece os seus princípios, que aí eu entro na sua vida. Você fala isso uma vez, daí as outras vezes a situação já vai achar que está em casa. Já não vai mais bater na porta, não vai pedir permissão, porque fala, você me deixou entrar uma vez porque você gosta de mim. Quanta situação existe na sua vida, minha neta? Que, se for para pensar bem quais são os seus princípios mesmo, você finaliza cada uma delas hoje, nem deixa para amanhã. Né? E às vezes, ainda que não entre na sua casa, muitas das pessoas, por dar espaço para o ódio no seu coração, na sua cabeça, ao sair de casa, anda com esse tipo de companhia. E o ódio atrai seres que vibram naquela faixa de sintonia. Dá o que você quer. E uma vez que sintonizado com espíritos que ficaram estacionados, né? Ainda que já conquistaram patamares mais altos, mas ficaram estacionados, né? Então, quando você se sintoniza com esses espíritos, fica recebendo vibração deles, fica recebendo intuição deles, e aí começa a gestar-se o sentimento de depressão. E aí, se vitimizando, fala que é culpa dos outros. Ai, vó, é frescura. Não, a avó não está dizendo isso. A avó diz que sempre, qualquer sentimento negativo, assim como qualquer dor, ao sentir e não poder lidar com aquilo, vá procurar ajuda profissional. Porque as pessoas estudam, o médico estuda 7 anos, depois para virar psiquiatra, mais 4 anos. E você chama ele de médico de louco? Não é, não existe isso. Viu? Ele é médico para ajudar naquela especialidade aqueles que não conseguem resolver sozinho. Aí você vai. 2 vezes 3 mais 4. Daí você diz. Olha. É 8. Daí a avó diz, não é 8. Então é 12. A avó diz, também não é 12. Daí você diz, é um problema que eu não consigo resolver. Tá me fazendo sofrer. Daí eu pergunto, por que você não pede ajuda? Porque aí é médico de louco. Não, ele vai falar para você. É 10. Daí você vai dizer,
resolvido o problema. Então era isso, avó. Era isso. Orgulho, vaidade, não deixou você pedir ajuda. E aí você ficou travada naquela condição, dentro daquela realidade, de onde não conseguiu sair. E você me diga só, você foi agindo assim, sua amiga ou sua inimiga? Agiu como espírito de luz ou obsessor? Vá se perguntando por quê. É só abrir nos olhos que você enxerga, né? Então, daí você se pergunta, mas foi o negativo que chegou e foi metendo o pé na minha porta e por isso que está dentro de casa. Olha, isso é uma crença irreal que você abraça. Por quê? Porque se você vai na faculdade, se você vai na academia, daí você diz, tô com dor na munheca, por isso que eu tô levantando até menos de 2 quilos. Pega a munhequeira, tudo, se não tá quebrado, não tem nenhum problema, como que dizer, né? Que o médico possa resolver, então bota ali, né? Uma munhequeira, um acessório, que aí dá conta. Ou trabalha a outra mão, trabalha os outros músculos, né? E vai fazendo o que você pode. Agora, às vezes nem estava doendo e você inventa isso. Cuidado, que o que você inventa faz você passar de linda na frente dos outros. Só que o progresso que precisava, você não conquista. Com o tempo e recurso que teve. Que justamente por não utilizar, foi desperdiçado. Porque o tempo perdido não volta. Assim como uma flecha lançada e uma palavra dita. Não volta. Pode esquecer. Então não adianta, quanto mais você se esconde atrás, né, de uma personalidade fraca que você não tem, ninguém aqui tem personalidade fraca. O que está fazendo é, achando que tem mais valor e é mais sábio, mentir do que se esforçar para alcançar as ferramentas internas que você já conquistou. Senão você teria até encarnado ou reencarnada num planeta menos evoluído, às vezes até num país, né, onde a condição é muito mais difícil. Mas olha onde que você reencarnou. Olha o que você está escutando hoje. Privilegiada somos. Somos, sim. E aí, de você sintonizar na realidade da vida, aonde somos, sim, privilegiadas, ainda aquelas que nasceram em países com dificuldade, podia ter nascido num planeta onde só há animalidade. E aí? Então, todos os dias, cada lição, nos convida a acessar e utilizar as ferramentas de luz do nosso espírito. E dessa forma, viver em comunhão com o sentimento nobre da paz de espírito e da felicidade. E dessa forma, vamos estar ocupados com o bem próprio e o bem de todos. E isso é como um portal que faz, como que dizer, né? Ancorar na terra. Muito benefício para todos nós. Então eu estava andando, pensando em tudo isso, né? Daí eu disse, né? Olha, que oportunidade é essa, né? Daí eu estava indo, tinha é como se fosse um museu, assim, de cristal. Você vai imaginando na sua cabeça, você entrando, assim, numa sala, assim, tão linda, assim, uma mesa no meio. Eu estava lá os 4 livros sentados, né? Quanto conhecimento eles tinham.
que naturalidade, que olhos de sabedoria. E eu entrei, né? Ai, me deu assim uma coisa assim no coração, que eu falei assim, ai, é hoje, que honra estar na presença desses livros, né? Que tanta coisa boa levou para a humanidade, até hoje leva, ainda vai levar por muito tempo. E daí eu fui lá, né? Eu peguei uma frase, né? Que eu tinha escrito, né? Sobre isso de vampiro, sobre esses convites, né? Daí eu pensei, né? Escrevi assim essa frase, né? Eu falei lá, eles falaram que eu concentrais aí com você. Daí eu falei, eu tava pensando esses dias nessa frase, né? Que diz que a gente deve sempre lembrar, né? Que os espíritos, os vampiros espirituais estão sempre à espreita. Mas que cabia a nós decidir se aceitamos ou não o convite para sua influência sombria. Olha, os 4 livros olhou assim para mim e começou assim a gente escutar folheio, foi folheando assim. E de repente parou e foi girando assim. Daí caiu no primeiro livro, né? E ele levantou e disse. Daí no painel de trás assim apareceu assim: Livro dos Espíritos, questão 540. E daí ele falou: no mundo dos espíritos, a simpatia é a atração dos espíritos bons para os bons, dos espíritos maus para os maus. É por isso que os maus só procuram os homens de bem quando a necessidade os obriga, ou quando esperam iludir, seduzir ou perturbar. Ai, os outros livros nessa hora se levantaram, fizeram reverência para o livro dos Espíritos. Eu não fiquei para trás, né? Eu me levantei também, fiz reverência para o livro dos Espíritos. Que é profundo isso, né? Simpatia. E a simpatia é a atração, né? Gente. Simpatia é a atração. Eu fiquei assim, gente, meu Deus, quanta... Numa frase só já podia voltar que ali mesmo eu já tinha conquistado tanta coisa. Daí, como que se fosse um tipo de um sorteio lá. E daí caiu, né? Um sorteio. E aí eu vi, meu Deus, o Tao Te Ching levantou e no painel escreveu o nome dele. Tao Te Ching, capítulo 61. Ai, eu falei assim, meu Deus, esse livro, que bonito que era esse livro, gente, assim, como dizer, né, uns detalhes de ouro que tinha, tudo. Daí, ele levantou, foi na tribuna, assim, e antes de falar, né, ele fez assim um gesto, né, como pedindo licença, tudo, fazendo reverência, né, pra gente, tudo, cada um tem um jeito, né? Ai, meu Deus, esse tinha jeito, né, do livro dos Espíritos, da educação europeia, né, da educação nossa, do Brasil, tudo, e esse outro já um pouco mais do jeito de vestir, educação mais chinesa, né? Daí ele disse, seja como tal, no momento, seja um exemplo. Espera aí, que o meu guia está me corrigindo. Porque tudo isso eu anotei no mundo espiritual, né? Não foi aqui que eu anotei. Então, ele está me ajudando, que caso eu não lembre bem, né? Que ele, na verdade, ele disse, seja como tal. No mundo, seja como que dizer? No mundo, seja um exemplo. Quando o tal é manifestado, seja uma pessoa simpática.
quando tal é perdido, seja a pessoa que atrai o respeito. Ai, que quão profunda foi a frase dele, porque eu pensei assim, né? Nossa, que quanto sentido tem aqui, né? No mundo seja um exemplo. E aí, ser simpático, que quando tal, né? Que é o caminho, né? Que ao você estar no seu elemento ali, você seja uma pessoa simpática. E aí, quando o caminho, porque às vezes a gente dá uma escorregada, né? A gente deve ser aquela pessoa que atrai o respeito. Por quê? Porque trabalhou no autoconhecimento para dizer assim, eu errei, reconheço e estou disposta a recomeçar. Essa pessoa atrai o respeito, né? Daí a avó começa a escutar como se fosse assim, né? Uma música assim, que não dava para responder bem o que era. E aí uma energia egípcia. E aí o livro tibetano dos mortos, né? Parecia egípcio mesmo. Mas era do Tibete, né? Daí eu falei assim, será que é o livro tibetano dos mortos? Ah, apareceu lá no telão. Livro tibetano dos mortos, capítulo 3. Ah, eu falei, gente, o que vem aí? Daí ele disse, evite o encantamento dos seres de má intenção, mas sempre mantenha a mente aberta para a compaixão e a sabedoria. Ah, eu pensando nas outras vezes que eu falei algo parecido para vocês, né? É de dizer que tinha algo parecido dentro do livro tibetano dos mortos. Que você evite, né? Encantamento dos seres de má intenção. Evitar quer dizer muitas das vezes que você fala assim, não encontra dentro de mim ressonância, simpatia, sintonia, o que? Feio o outro, a fofoca, a maledicência, a maldade. Ah, mal você viu, né? O ladrão roubou e ele merecia ser espancado. Algum vai dizer isso, você vai dizer, ao que faz errado, a correção, nunca a violência. E quanto mais nobre uma sociedade, mais nobres serão os métodos educativos, viu? E então você já estava ali, eu já estava ali pensando, né? Que a gente se encanta com os seres de má intenção. E esse encantamento é o que a avó sempre fala, faz a gente ficar olhando para fora. E aí dessa forma ficar de costa para Deus, né? E que sabedoria que tinha, tanta reverência e educação que eles demonstram, faz a gente até relembrar nossa pequenez aqui na Terra, né? Que nem para falar bom dia, a gente fala bom dia um pro outro, às vezes passa assim, nem cumprimenta, tudo. E quando ele desceu assim, subiu na plataforma assim, como que se tivesse vindo de um elevador de lá de cima, e foi baixando, né? E a plataforma subindo para encontrar, e aí desceu, e a avó iando assim, tudo aquilo. Aquelas construções assim, meu Deus, assim, que é tão difícil descrever, de tão nobres e tão belas que eram. Você imagine aí na sua cabeça, eu acho que você dá conta, assim, de imaginar. E daí apareceu um nome, assim, do livro, né? Não sei se você já conhece esse livro. Chama Um Curso em Milagres, capítulo 6. Eu disse, o que vem? Daí ele disse assim, no amor não há ataque. E é verdade, né? Quanto a gente ataca por desamor, porque no amor não há ataque. No amor você perdoa. Mas isso aqui é imperdoável. O amor não sabe esse vocabulário do imperdoável. Quando é imperdoável, é porque você não está dentro do amor. Olha o problema. É desse jeito. Então, no amor não há ataque. As mentes que estão unidas, disse o livro,
não podem atacar. E é verdade, né? Quando você se universaliza, você nunca vai, como que dizer, né? Buscar machucar o outro ou uma outra pessoa de nenhum jeito, de nenhuma forma. Por quê? Seria equivalente a martelar o seu próprio dedo. Porque o livro disse, as mentes que estão unidas não podem atacar. Ai, eu fiquei assim, né? Gente, eu coloquei a mão no coração, eu falei, pouco foi falado, mas muito foi dito, viu? Pouco foi falado aqui hoje, agora, né? Mas muito foi dito. Eu olhei para o meu guia espiritual e disse, já tem que ir embora? E ele disse, não. Ah, então eu gostei, ficou agradecida. E quando eles faziam silêncio assim, era para eu continuar. Ah, daí eu disse, eu levantei assim também, agradeci assim, nem sabia como que agradecer. Eu ia pro meu guia, ele disse, não se preocupe, do jeito que você achar que é o mais sincero, você agradeça. E daí eu fiquei, né, pensando assim, né, que o ódio cria ambiente para moradia de espírito trevoso, né? Nem é trevoso, esses que ficam estacionários, né? Porque não tem, se tivesse seria o diabo, né? O espírito trevoso. Mas não é, é um estado de espírito, né? Passageiro, passageiro, porque Deus é misericordioso, né? O mal no qual alguém permanece e por ali permanecer, como quer dizer, né? Ganha uma forma, entre aspas, diabólica. É uma ilusão temporária e passageira. Pela misericórdia e bondade de Deus, porque Deus coloca uma luz dentro de cada um que não tem como ser apagada. E representa a imortalidade daquele espírito. Então não tem ninguém que seja completamente mau. Só está como a capa da cebola, né? Você viu que no meio se cheia de luz, por isso que a avó fala, anjo de luz. Mas por fora, a depender das crenças, você vai colocando uma capa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E bem por isso, você tem a qualidade de ser uma construção temporária e passageira. Viu? A gente reencarna, morre, vai para o mundo espiritual. De lá não permanece, volta para cá. Reencarna, morre. Então não tem permanência. Ai, eu fiquei pensando, né? A impermanência, né? E a permanência é um atributo dos espíritos já emancipados. Então eu fiquei pensando nesse ódio, né? Que muitas das vezes cria essa ambientação favorável para a moradia de espírito trevoso, né? Daí eu tinha escrito uma frase. Daí eu li, eu falei assim, né? O ódio não só prejudica nossas relações humanas, mas também cria um ambiente tóxico para os espíritos trevosos, que ficam estagnados em sua evolução espiritual. E é verdade, né? Quando você diz assim, estou contrariado, eu odeio o que foi feito, o que aconteceu. Daí estava passando por ali um espírito que tem sintonia com isso. Ele cai na sua energia e ele estimula você a fazer tudo o que não deve, plantar o que depois vai colher. E o que colhe quando planta? Ódio. Por exemplo, estagnação na evolução espiritual. Dali, você agarrou um espírito que podia estar ocupado com outra coisa e recrutou ele para sua causa. É como se dissesse, você vai ser meu escravo agora. E ele é que nem aqueles que vai numa festa, ou você droga, ou fica bêbado, você fala para ele, vamos lá junto fazer isso. Ele nem sabe o que estava fazendo, acompanhou você. Depois outro dia acorda de ressaca e fala, meu Deus, o que eu fiz? E se você faz isso com o espírito, ninguém garante que no dia seguinte ele não venha cobrar de você. Ele fala, olha, eu estava bêbado, abobado, porque estava drogado
da energia do ódio, e você me pegou para fazer uma coisa que, olha, foi uma plantação que depois eu vou ter que colher. Mas foi por culpa sua, agora eu vou ter que perseguir. Por isso, minha neta, jamais crie ambiente favorável, que vira buraco, que esses espíritos são atraídos e caem dentro. E depois eles vão trabalhar para você. Por exemplo, eu odeio fulano de tal, político, presidente, senador. Eu odeio o ministro do STF. E você gera um ódio interior verdadeiro e envia para aquela pessoa. Aquele espírito que entrou na sua sintonia vai lá incomodar. Tentar incomodar, porque tem guia e tem lei, né? Só que às vezes ele não vai assim, que ímpeto que eu tenho, vontade que eu tenho de lá incomodar o outro. Ele vai porque tá na droga, né? Tá na abstinência daquele sentimento de ódio. E você, com o seu sentimento de ódio, deu ectoplasma para ele se sentiu vivo e foi. Na hora que passa, aí ele vai falar, você tem que continuar odiando alguém, porque você me deu a droga do ectoplasma gerado pelo ódio, que eu necessito, agora eu estou em crise de abstinência. Cadê? Vai odiar alguém, sim. E daí às vezes você pensa, eu me sinto assim, um incômodo interno, não sei de onde vem. Pois é, você pegou alguém que não estava no seu melhor momento, né, de discernimento, que estava confundido, estava drogado, e você pegou ele para trabalhar para você. Ou seja, escravizou e usou a seu bel prazer. Agora a pessoa voltou à sobriedade, viciada pelo você. É do lado de quem que você acha que ela vai ficar, minha neta? Do você. Então, você não acha que você sai com a mão limpa de odiar os outros só porque você não foi lá e não esbofeteou a pessoa, só porque você não foi lá e não tacou pedra nela, só porque você não foi no Twitter ou nas redes sociais do Instagram e não tornou pública a sua revolta. Mas não deve existir a revolta, vó. Se você sente de fazer as coisas, você deve fazer, mas nunca com o espírito do ódio. O que é correto deve ser feito. Odiar não é correto. Se você quer corrigir alguém, você vai corrigir com ódio, você não vai chegar em lugar nenhum. E a avó já falou isso muitas das vezes aqui. Mas então daí todos os políticos saem ilesos. Não, porque você vai reclamar, você vai direcionar, você vai falar o que é certo. Mas nunca envolvido emocionalmente. Porque quando faz isso, você pode muito bem estar agarrando um viciado e dando droga para ele, viciando ele mais ainda. Ele vai sofrer crise de abstinência quando você parar de odiar. Escute o que a avó está falando. Ele vai se sentir usado porque ele não concordou com aquilo. Você fala, eu quero que aquele filho da... Olha, deixa minha boca quieta. E eu mando um ódio para aquilo lá. E daí como é que fica, minha neta? O espírito vai lá. Me fala onde que é para eu chutar, para meter o pé que eu vou. Em qual porta? Desse ministro. Do fulano de tal. Do cicrano. Vamos lá, rebenta ele. Não direcione ódio para nada. Porque quando você faz isso, você se envenena. Pode estar, não é sempre, né? Mas pode estar viciando espíritos e usando eles em favor do que você quer. Muitas das vezes, sem você mesma perceber, né? Abandone isso. Ódio, jamais. Viu? Não tem espaço. Pronto. Então eu disse, né, que o ódio não só prejudica nossas relações humanas, mas também cria um ambiente tóxico para os espíritos trevosos que ficam estagnados em sua evolução espiritual. E aí eu acabei de explicar, né? Meu Deus. O primeiro a levantar foi o Livro dos Espíritos. Meu Deus. Passava uns 2 minutos antes dele falar, até que se organizasse tudo, cada hora num cenário mais espetacular que o outro, que tinha que ver com
o tema, né, que o livro ia falar. Nem era o tema da minha frase, era o tema do que o livro ia falar. Então o cenário já modificava, a gente já entrava naquele cenário. É como se estivesse em outro lugar, por isso que era tudo feito de cristal, né? Modificava. Todo como se... Ai, não dá para explicar. É como se a gente fosse transportado, mesmo estando ali no mesmo lugar, para uma nova realidade. Ai, daí falou uma voz lá em cima, Livro dos Espíritos, questão 1013. Ai, eu fiquei pensando. Eu acho que eu até sei qual pergunta que é. E aí dizia, né? Porque parece que tem 1019 perguntas, né? O Livro dos Espíritos. Daí o Livro dos Espíritos disse: não há presa mais agradável para os espíritos imperfeitos do que as reuniões em que se encontrem reunidas todas as condições materiais de satisfação, a embriaguez, a sensualidade, o ódio e a maledicência. Gente, quando ele disse aquilo, eu falei assim, como que pode, né? Então, pouco tempo falar tanta coisa e com tanta profundidade. Esse é o Livro dos Espíritos. Naquela hora que eu senti foi vontade de dar um abraço nele. Ele olhou para mim assim, sorriu. Ai, como se tivesse permitido, né? E ainda não saindo do meu lugar, eu me senti abraçada por ele. Você acredita nisso? Como que são as coisas no mundo espiritual, né? Ai, que quão profundo foi aquilo, de verdade. E daí, né, gente, eu aqui, né, já em lágrimas, assim, nem sabia mais o que dizer. Eu ia pro meu espírito guia, ele fez assim com a cabeça de não, né, que não tinha terminado ainda, que eu podia ficar tranquila. Mas, gente, parecia que tinha passado tanto tempo e passou como que dizer, né, 10 minutos, não sei quanto tempo, mas foi pouco. E a gente ali estudando. E eu sabia que vinha mais. Daí, né, tocou lá, Tao Te Ching. Aí eu falei, ai, o Tao Te Ching, ai, é como que se a gente fosse transportado para a China, assim, aquelas construções imponentes, né? Ainda que sem perder, né, o toque de singeleza, humildade, sobriedade. O livro Tao Te Ching disse: reconhecer a beleza como bela é fácil. Reconhecer o bem como bom é fácil. Aquilo que é bom, porém, é raramente belo. Aquilo que é belo, porém, é comumente bom. Gente, e eu fiquei pensando, praticar o bem está sempre no nosso alcance, né? A nobreza é como se fosse o nosso estado de espírito natural. Tanta coisa ele me ensinou com aquela frase. Eu fiquei assim, sem saber o que dizer, assim, que o meu coração, assim, como que não cabia tanto amor por aqueles livros. E daí foi a vez do outro livro, né? E agora veio veio uma ordem diferente, né? Daí diz, Um Curso em Milagres, capítulo 13. Ai, aquela voz tão linda, parecia angelical que dizia esses nomes dos livros. Quanta gente envolvida para aquela realização. Eu fiz uma oração assim, em silêncio, em agradecimento ao Senhor da vida, por aquela santa e bendita oportunidade daquele encontro, naquele lugar majestoso, imperioso, sóbrio e singelo ao mesmo tempo. Como pode isso, né? Só nas paragens espirituais de luz. Em outro lugar não tem jeito. Daí eu disse, estou preparada, como que no meu coração, né? Daí o livro Um Curso em Milagres disse: quando te tornas conscio de que a culpa não pode ser partilhada, nem projetada, tornas-te livre. E é verdade, né? A prisão, muitas das vezes, que cria essa ambientação é o nosso sentimento de culpa. E desde a menor culpa até a mais grande, né? Que a menor é aquela, né? Ontem eu deveria ter feito mais coisa.
E aí você não se perdoa, alimenta o sentimento de culpa. Se perdoe. E se realmente acha que deveria ter feito mais, faça hoje. Porque normalmente a pessoa fala, eu deveria ter feito mais ontem. E ela, no fundo do coração, ela não pensa isso. Está sendo inimiga de si mesmo, né? Porque está colocando na voz uma falsidade. Porque de pensar isso de verdade, se ela pensasse isso de verdade, ela não se arrependeria, ela se perdoaria, né? Porque arrepender de verdade é isso, né? Eu fiz, vi que estava errado, me perdoo. E não só tem o sentimento de não, como que diz, né? De não ter gostado, mas na verdade eu vou ser diferente a partir de hoje. Daí é verdadeiro mesmo, né? Ai, gente. É tudo. E daí ele desceu, né? Daquelas construções assim, como que se tivesse assim, voando assim, e voltou para o lugar dele. Ai. Daí foi o momento, né? Livro Tibetano dos Mortos, capítulo 5. Ai, assim, o meu coração já começou a palpitar assim, que... Ai, tudo tão lindo, cores tão assim, que você assim, fica assim, maravilhada. O cenário modificou e eu só olhando assim, né, porque cada hora era um cenário novo. Ai, que situação indizivelmente irreprodutível de tão linda. Daí o livro tibetano dos mortos disse: o ódio é a sombra que obscurece a luz da alma. Ao renunciar ao ódio, permitimos que a luz do amor brilhe mais forte. Gente, eu até vou ler de novo para você, porque eu nem sabia assim, que naquela hora assim uma flor assim, meio rosa assim, né? Que foi rodando assim no ar assim, que gente. Ele disse, o ódio é a sombra que obscurece a luz da alma. E é verdade mesmo, né? Daí ele disse, ao renunciar ao ódio, permitimos que a luz do amor brilhe mais forte, que aquela rosa assim foi subindo, não uma rosa, uma flor assim, foi subindo assim, fechadinha, fechadinha, como que estivesse escurinha, e depois foi se abrindo assim, ganhando luz lá em cima, como que estivesse ilustrando o que ele estava falando. Que ao renunciar ao ódio a gente permite, né? Que a luz do amor brilhe mais forte, gente, que quanta imagem, né? A gente foi fixando assim no subconsciente, na forma de permitir a expansão, né, da nossa consciência, do amor no nosso coração, tudo, da nossa própria luz em cada dia. Então você escuta bem cada coisa que a avó vai falando assim. Daí eu meio que senti que o meu guia falou para continuar, né? Daí eu pensei, né, sobre essa tarde, essa depressão, né, e como que ela se gesta depois de tanto baile que a gente toma, né, de fazer o que não deve, permanecer numa vibração aonde sabe ser equivocado, permanecer. E daí eu disse a frase que eu tinha escrito, eu li na verdade, né, o seguinte: a depressão, muitas vezes, é gestada no silêncio da alma, alimentada por pensamentos e emoções não resolvidos. E é verdade, né? Aprender a reconhecer e lidar com esses sentimentos é essencial para encontrar paz interior. Vou ler de novo. A depressão muitas vezes é gestada no silêncio da alma, alimentada por pensamentos e emoções não resolvidos. Aprender a reconhecer e lidar com esses sentimentos é essencial para encontrar a paz interior.
Gente, o Livro dos Espíritos foi o primeiro a falar. Ele disse: para os espíritos inferiores, o ódio e o rancor são pratos de bom gosto, como as iguarias delicadas são para os homens refinados. E a voz lá atrás já tinha falado, né? O Livro dos Espíritos, questão 1014. Eu fiquei assim, né? Meu Deus. É verdade, eu não tinha pensado dessa forma, né? Prato de bom gosto, onde já se viu o rancor, o rancor e o ódio serem pratos de bom gosto. Gente, e a gente não se dá conta, mas cada vez que fica contrariado, bota aquilo no prato do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual e come. Você come o que não deve, o seu corpo passa mal. O corpo espiritual é a mesma coisa, por isso que você sempre deve se alimentar daquilo que é bom. Daí fica com depressão, porque o que teve comendo? Emocional, psicológica e espiritualmente essa pessoa, você me diga só. Por isso que Jesus falou, vai orar e vai vigiar. Vai orar e vai vigiar. E no caso da depressão, você não consegue lidar com aquilo, procure ajuda, né? Não só depressão, tudo que a gente não consegue resolver, qualquer equação, procuremos ajuda. Mas olha, com certeza, procuremos ajuda. Daí foi a vez do Tao Te Ching. Daí a voz lá em cima disse, Tao Te Ching, capítulo 43. Eu fiquei pensando, eu tenho certeza que eu vou lembrar depois para escrevê-la na terra, tudo isso, espero que sim, né? Daí ele disse, o que é mais maleável é sempre superior ao que é rígido. O que é suave é sempre superior ao que é áspero. Quanta profundidade em tão pouca palavra. Eu disse, gente, é verdade, né? A gente às vezes algum diz, seja flexível como o bambu. Eu pensei no bambu naquela hora, você acredita? Que vem um vento forte assim, ele pela humildade da gente, né? A gente se arca assim para não quebrar, porque a flexibilidade faz a gente quebrar, né? Daí, que ensinamento potente esse, né? Poderoso. Porque se você é maleável, né? Flexível, né? Você vai ser superior àquela conduta rígida, né? Ríspida, áspera. E aí, como que dizer, né? Que traço, que característica importante, né, da gente ter. Flexibilidade, porque daí, quando você é inflexível, você não gosta do que o outro falou. E aí você não perdoa. Isso é sinônimo de inflexibilidade. Não gostei e não perdoo. Só que você não sabe, é você que está se envenenando. É você que está criando um ambiente favorável para um espírito chegar perto e receber os seus comandos, fazer e depois ficar chateado com você, que usou ele. Olha o problema. Acontece, viu? Eu fiquei olhando para todas aquelas construções enquanto ia modificando. Na hora que o outro livro levantou, já foi modificando para contemplar a frase que ele ia falar. E dessa vez veio primeiro o livro tibetano dos mortos. E a voz disse, capítulo 7. Eu fiquei esperando, né? Eu falei, do 7 vem alguma coisa, né? Lembrando até do seu 7, falei assim, esse 7 encruzilhada, onde é que o senhor está hoje? Eu tenho certeza que o senhor ia gostar desses ensinamentos que está me passando aqui nesse dia de hoje, os livros, tudo. Que Deus abençoe o seu 7 encruzilhada, onde ele estiver fazendo o trabalho, que sempre está trabalhando, né? O trabalho que for, eu mandei, né? Uma oração assim, tenho certeza que ele recebeu naquela hora. Capítulo 7, né? Livro tibetano dos mortos. Daí ele disse, a depressão é como uma névoa que envolve a alma.
mas através da meditação e da compreensão profunda, podemos dissipar essa névoa e encontrar a clareza interior. Ai, quanta imagem que foi passando para a gente, né? Facilitando a nossa compreensão, o nosso aprendizado, e é verdade, né? É uma névoa que envolve a gente, deixa a gente até cego, né? Você não enxerga o que tem um palmo diante de você, você não enxerga. Daí que você fica paralisado, mas aquela névoa só entrou na sua casa porque você abriu a porta para ela. Ai, vó, eu busco o culpado? Não, sempre busca a solução. Depois da solução, você vai corrigir o problema na causa, né? E a causa não está em quem é o culpado, mas em admitir que para aquela situação utilizou uma ferramenta. E essa ferramenta não foi a ferramenta de luz. Não foi. Viu? E por não ter sido, aí você teve esse tipo de resultado. Com certeza. Mas com certeza, você pode ter certeza. É verdade. Daí o capítulo 7, ele disse isso. Aí eu fiquei pensando, gente, névoa, né? Você vê que os guardiões da luz são de luz e trabalham, né? Nos lugares de névoa. Teve tudo a ver. E que aprendizado mais profundo e interessante, né? Daí ele não disse, né? Porque ele tinha terminado. Disse a voz lá em cima. O nome do outro livro que se levantou e foi lá na frente. Modificou todo o cenário. E eu fiquei pensando, né? Um dia essa tecnologia vai chegar na Terra, eu tenho certeza. E não está tão longe, né? Com a inteligência artificial modificando toda a nossa realidade. Nem acho que esteja assim tão longe da gente ter essa tecnologia que dá até a impressão que a gente está em outro lugar. Não modifica só o que você vê, modifica a pressão atmosférica, modifica o cheiro do lugar. Quando é uma cachoeira, vem assim umas gotinhas de água, como que se a gente sentisse mesmo. E daí o anunciante falou, né? Um curso em milagres, capítulo 14. E ele passou a sabedoria e o conhecimento dele. Ele disse, a depressão não é mais do que a expressão de um julgamento que te farias a ti mesmo. É bem por isso, né, que o ditado diz, você julga os outros, com a mesma vara que você julga os outros, você não percebe, mas você julga a si mesmo. Pare de ser tão exigente com os outros, viu? Que você vai parar de ser excessivamente exigente contra si própria. E a vez nem percebe, né? A gente é assim. Então, o curso em milagre disse, a depressão não é mais do que a expressão de um julgamento que te farias a ti mesmo. E a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para aprender. O que eu fiz de errado, eu volto e corrijo, me perdoo, peço perdão e recomeço. Esse aqui é o caminho. Ai, eu estava gostando. Eu falei, que eu fiquei animada, né? Daí eles me deram permissão. Daí eu falei a outra frase que eu tinha. Daí eu disse, porque veio na minha cabeça como que o negativo encontra lugar, né, na vida das pessoas. Daí eu escrevi, levei e falei, né, eu disse assim, encontrar espaço para a negatividade em nossa vida é como permitir que o intruso não convidado ocupe um quarto em nossa casa. Devemos aprender a identificar e afastar essas energias prejudiciais. Nunca culpando o outro, né? Porque quando você modifica a sua energia, aquilo que é prejudicial vai embora. Vai. Então preste bastante atenção você. Viu? Daí o primeiro, como sempre, né, a falar foi o Livro dos Espíritos. Daí ele disse, se tiverdes um momento de enfado
O que fazeis então? Lisonjeai-vos com o pensamento da vingança, que alimenta e que vos leva a buscar novas ocasiões de satisfação do vosso ódio. E isso fala da gente como uma raça ainda pouco evoluída, né? E daí eu lembrei, porque eu não tinha escutado, mas depois o meu guia espiritual falou, que era o Livro dos Espíritos na questão 932. E a gente faz isso, né? Um momento de enfado, de chateação, de contrariedade. A gente se abraça com o pensamento e sentimento também da vingança, né? E aquilo vai alimentando a gente, codificando dentro da gente conduta que não faz a gente plantar coisa boa, viu? Depois a colheita, ai, ai, ai. Ai, depois ele se sentou, modificou o ambiente de novo e fomos para a China. Como que se dissesse, né? Daí o Tao Te Ching, a voz anunciou o capítulo 22, e aí ele disse o seguinte: ao lidar com os assuntos do mundo, o sábio age como um instrumento de agir, realizando a vontade de todos, enquanto o tolo impõe a sua própria vontade. E é verdade, né? A vontade de todos é ser o melhor que pode com aquilo que tem onde foi colocado. É por isso que ele se torna exemplo. Quando ele disse aquilo, eu interpretei assim. Capítulo 22, né? Olha. Ai, eu fiquei assim pensando quantas coisas, né? Em tão pouco tempo, aqui presente. Eu falei, eu vou levar isso lá pra terra. Meus netos, minhas netas, você, né? Eles vão gostar, você vai ver, você tá gostando, né? Tá gostando? Gente, que não foi fácil, viu? Mas que profundo tudo isso. E nem terminou ainda. Porque foi a vez do curso Milagre. E a voz lá em cima, uma voz tão linda, né? Uma vez era uma voz de um homem. Outra vez era uma voz feminina. Mas as duas pareciam angelical assim. Capítulo 18. Daí o livro, né, se levantou, foi lá na frente, mudou o ambiente. E ele disse: aquele que não protege a própria mente, que deixa de reconhecer o seu poder, está a tentar impedir a criação do mundo. E é verdade, né? Você veja. Essa frase leva a gente a pensar muito. Você vê que o 18 no tarô é a carta da lua. E a lua fala de aquilo que você toma por verdade e a mentira. E a mentira que você toma por verdade e a verdade que você toma por mentira. É justo cair o capítulo 18 falando justamente de quem? Dela. A causadora de provação na gente. Causadora de provação na gente. E a frase dele disse: aquele que não protege a própria mente, que deixa de reconhecer o seu poder, está a tentar impedir a criação do mundo. E a avó entendeu assim: aquele que não protege a própria mente, que quer dizer o seguinte: não acuse a mente de fazer o trabalho dela. Se você tá ali, né, em cima de um tatame, com um professor de boxe, ele vai dar um murro no você. Mas não é para você brigar com ele, é para você aprender a desviar. A mente é igualzinha. É o professor de boxe em cima do tatame da vida, que vai dizer: você é feia, você é velha, você não tem amigo, ninguém fala eu te amo pra você, às vezes nem o gato dá bola pra você. Você é uma
desapropriada em todos os sentidos, forona. Ai, fique mar, fique... Ela está dando porrada ali no você. Mas não é a sua inimiga. É alguém quem você tem que proteger. O seu professor, ele não está ali alguém que você vai proteger, porque você ama o próximo. Você não quer mal dele. Proteger é não enviar sentimento negativo para ele, que possa ser de qualquer maneira destrutivo. Nem pensamento, nem sentimento, muito menos uma conduta, né? Ali, de maldade contra ele. E a mente é a mesma coisa, todos os dias ela está boqueceando você. E uma hora você se cansa, né? Mas não deveria. Porque é o trabalho dela, para você se fortalecer, aprende a desviar. Fala, não é comigo, não estou olhando para fora, estou olhando para dentro para ficar de frente para Deus. Mente, você pode falar o que você quiser. Eu sei que você é um instrumento de provação de Deus. Na minha construção psíquica, emocional. E eu aceito e abraço você. Mas não o que você diz e o que você fala de mim. É nem quando você atiça eu contra as pessoas, porque a mente é desse jeito. Quando alguém pisa no seu pé, você escuta lá dentro, que parece que é você mesmo que está falando. Vai deixar quieto? Vai deixar ofender? Mas arrebenta com essa pessoa, acabe com a vida dela. Veio, você escuta isso. Você fala, ai, que pensamento mais malvado eu tive. Meu Deus, como eu sou uma pessoa malvada. Não é. É o boqueceio acontecendo. Você tomou ali um murro por não ter desviado. Aí como que eu desvio, vó? Você fica na paz do Senhor. Chega, você desvia dizendo, pode ser e pode não ser. A pessoa pode ter passado uma ofensa para me ver mal. Mas e se é só o que ela tem para dar? Se é apenas sua forma de existir, eu que não vou ficar contrariado com ela nem com o que ela faz. E aí você supera a provação. E aí você se conhece. E é por isso que você está aqui. Então aquilo que foi falado foi de uma profundidade indizível. E eu gostei muito. Com certeza ele me ajudou, né, a compreender bem assim o que ele estava querendo passar. Daí o livro Tibetano dos Mortos, capítulo 9, disse o seguinte: nossa mente é como um templo sagrado. Devemos protegê-la da invasão das energias negativas, que é um pouco daquilo que a avó falou, né? Cultivando pensamentos de bondade e compaixão. Porque é isso mesmo, né? A mente vai falando, e você briga com ela. Não brigue com ela. Não brigue com os pensamentos, nem sentimentos que chegam. Tudo que chega é para atiçar você contra o próximo. De você ter competição com ele, de você ser superior a ele. É tudo desse jeito, por esse caminho. E aí você pega de fazer isso, o que acontece? Você acha que você sai ganhando ou perdendo? Então, escutemos que nossa mente é como um templo sagrado, não briga com ela. Ela é ferramenta de provação. E algum aqui deve interpretar nossa mente no lugar, deve colocar nosso interior é como um templo sagrado, que é diferente da mente, né? Devemos proteger o nosso interior da invasão das energias negativas, cultivando pensamentos de bondade e compaixão. Ai, gostei. Gente, quanto conhecimento e quanta sabedoria tinha ali, né? Gente, meu Deus. Daí eu falei, então, fiquei pensando, né? Eu trouxe outra frase aqui sobre a felicidade. Daí eu li para eles. A felicidade é uma luz poderosa que dissipa as sombras da negatividade. Cultive a alegria em seu coração.
e verá como os espíritos negativos se afastam diante de uma luminosidade. É dessa forma, né? Você vê, né? Você modifica a sua vibração, você nem precisa brigar com ninguém. Aquele que não tem sintonia com aquilo vai embora. Por isso, nunca briga com ninguém, muito menos com o espírito, né? Dizendo, tá me infernizando. Se ele tá na sua vida é porque tá ali a sintonia predisposta. Se ele gosta de escuridão, ali tá escuro. Quem não gosta de luminosidade, onde tem luminosidade não fica. E quem gosta não faz maldade. Então acenda a sua luz. É o Livro dos Espíritos, questão 529, disse: aquele que não atrai os maus espíritos é porque está em guarda contra as sugestões deles. O que se acha em estado de repelir-lhes as influências é porque tem a consciência tranquila. Você tem, então não se preocupe. Ai, vó, eu não fiz nada errado, me acusaram. Você tem a consciência tranquila? Tenho. Não se preocupe, vá cuidar da sua vida. Não brigue com ninguém. Felicidade, espanto negativo. Guarde isso com você. E o Tao Te Ching, capítulo 8, depois disse o seguinte: a verdadeira felicidade é como o sabor da água. Ela nutre todas as coisas sem esforço. Gente, como pode, né? Parecia que o Tao Te Ching tinha essa capacidade de falar mas tantas coisas em tão pouco tempo, e nem parecia, é verdade, né? E tinha mesmo, e tem até hoje, e é um livro que você nunca leu, né? E ele está acessível para você ler. Você acredita nisso? Acredite na avó. Esses 4 livros estão ao seu alcance. E você pode entrar nesse diálogo com cada um deles hoje mesmo. Nem precisa esperar amanhã. E aí, o Tao Te Ching, lembra que ele falou? A verdadeira felicidade é como o sabor da água. Ela nutre todas as coisas sem esforço. Gente, que bonito isso, né? Como a palavra nutrir sem esforço é profundamente tocante, né? E a gente pouca vez usa. E o Tao Te Ching usou. E ele trouxe pra gente essa fortaleza, né? Interior. Ai, como que eu gostei. Daí diz: os milagres são tão simples. O outro livro, né, falou. Os milagres são tão simples como o verdadeiro reconhecimento do amor. São expressões do amor, mas não necessitam de serem bem compreendidos. Um Curso em Milagres, capítulo 1. Então, os milagres são muito simples, como o verdadeiro reconhecimento do amor. É simples, ama e não tem problema. E por ser um atributo do amor, nem precisa ser compreendido. E quantas das vezes a gente acha que seria tão bom ser compreendido, nada que ver. Não tem a ver, viu? Daí o livro Tibetano dos Mortos, capítulo 11, falou aquela voz tão linda, meu Deus, eu fiquei assim. Olhei para cima, até procurei assim, mas não achava. Até pensei, né? Falei assim pro meu guia um dia, eu queria conhecer essas pessoas que falam essas vozes, assim, tudo. E ele disse, vamos tentar arranjar, né? Mas naquele dia não foi possível, até porque acabou o tempo. Daí o livro Tibetano dos Mortos, capítulo 11, daí disse: a felicidade é a luz que ilumina o caminho da alma. Ao cultivar a alegria interior, afastamos as sombras da negatividade que possam nos rodear. Gente, luz que ilumina, né? O caminho da alma. E como precisa, né? A gente encarnado dessa luz, né? É a felicidade. E está ao nosso alcance. Viva ela você, viu?
Viva ela! Porque eu tenho certeza que não falta motivo. E daí a segunda parte da frase dele foi tão linda, né? Que disse: ao cultivar a alegria interior, afastamos as sombras da negatividade que possam nos rodear. Esses livros ficavam distante da avó. A avó não conseguia chegar muito perto porque a vibração deles era muito forte de luz, né? A avó não tinha tudo dessa luz, nem tem, né? Pelo amor de Deus. Gostaria, né? Mas era bem, olha, parecia que estava pertinho, mas vibratoriamente estava longe. Daí chegou a última, o meu espírito guia me avisou, essa é a última rodada, então se prepare, aproveite bem mesmo. Aí eu falei, mas você nem precisa pedir, pode ter certeza que eu vou aproveitar. Vou aproveitar mas muito bem isso daqui. Daí eu disse, e eu sei que está escutando a avó, aproveite também, que é a última rodada. Daí ele falou, pode falar. Daí eu levantei, né, como que fiz assim, também uma reverência para eles, como agradecendo, né, tudo que foi conquistado até ali, os estudos, né, que foram feitos junto deles, tudo. Ai, eles terem me recebido ali. Quantos livros na vida, na nossa encarnação, a gente pode abraçar, dialogar, conversar, né? A gente não faz isso, né? Daí eu disse a minha frase, né? Porque parece, eu pensei, né, que a gente vai fazendo coisa boa, desbloqueia. Muita gente que desbloqueia outras pessoas e transborda um na vida do outro. Tudo que é bom. E isso é positivo. Daí eu li a minha frase, que eu fiquei pensando isso na outra semana. Daí eu disse, cada ato de bondade que praticamos é como uma chave, que destranca portas para oportunidades e bênçãos em nosso caminho. Nunca subestime o poder transformador de fazer o bem. Ai! Eles olharam um para o outro e falou, como que se tivesse falado, não falaram nada, né? Mas como que se tivesse aprovado, né, a frase. Primeira vez que aconteceu aquilo. E eu fiquei assim, muito agradecida, né? Lisonjeada. E o Livro dos Espíritos foi direto. Questão 690, 600 e quanto? Peraí, como meu guia está me ajudando. 629. A voz lá em cima. Ai, cada vez que eu escutava aquela voz, eu falava, gente, quanta voz linda tem na Terra. Muitas das vezes a gente nem presta atenção, né? Mas quanto mais bonita é a voz, é aquela que mais carrega histórico de, como quer dizer, ter se envolvido na prática do bem, da caridade, né? No equilíbrio psicológico, emocional. Essas são as vozes mais bonitas, né? Porque carregam essa vibração. E eram angélicas, do meu ponto de vista, justamente por isso. Imagino eu, né? Com certeza. Daí o Livro dos Espíritos disse, o homem que age mal faz por ignorância do bem. É por isso que se deve ter indulgência para com ele. Do momento em que a ignorância cessa, cessa o pretexto do erro. Ai, quando ele falou aquilo, eu lembrei do exemplo que eu falei, né? Às vezes alguém é uma máquina quebrada, antes de você ir lá e apertar o parafuso, com amor, com paciência, você vai lá e desce a marreta no outro. E nem sabe você que do momento em que a ignorância cessa, cessa o pretexto do erro. Ai, o Livro dos Espíritos traz tantas joias, né? De aprendizado, tanto tesouro para nossa evolução e expansão da consciência. E Argum nem leu as 1019 perguntas. A pergunta e resposta, que tão difícil é para você, minha neta. Daí foi a vez do Tao Te Ching. Capítulo 77, disse a voz. Agora foi uma voz feminina. Aí dobrou o 7, né? Daí eu já lembrei do seu 7 de novo. Daí disse, ao dar e receber o tal
Não, ao dar e receber, o tal é como um vaso que nunca se enche, como um fogo que nunca se apaga. O que quer dizer que a bondade que você dá para o outro e o amor que você dá para o outro, você não precisa se preocupar que algum dia vai faltar algo para você. Porque é infinito a fonte de onde você pode pegar mais amor para passar adiante. E cada vez que você faz isso, sua própria vida é abençoada. Escute o que a avó está falando. E foi a vez do Curso em Milagre. E o livro do Tibetano dos Mortos ficou por último. E o Curso em Milagres, a voz disse capítulo 21. Eu fiquei imaginando. 21 é o mundo, né? Abrir-se assim para o mundo. No tarô. E daí o Curso em Milagre disse: a única coisa que precisais de fazer para viver alegremente é escolher o que verdadeiramente queres e depois acreditar nisso. Olha, acreditar nisso sim. Muitas das pessoas nem sabem o que quer. Não está caminhando para um lugar que vale a pena e nem acredita no que diz querer. Não acredita que aquilo é bom. Mas em todo momento você pode escolher, não falta exemplo. Só se esforce e vá buscar. E a resposta normalmente está sempre dentro da gente mesmo, né? É sim, vó. Muito bom. E daí foi a vez do livro Tibetano dos Mortos. Modificou o ambiente. Todos se levantaram. Outras entidades já apareceram ali como que autorizadas a escutar essa última palavra, né? E eu fiquei ficando emocionada, e o meu coração palpitando, e o meu guia me calmando. E aquilo se transformando num ambiente solene, mas com mais pessoa, né? E a gente foi transportado por um lugar assim como que se fosse nos tempos antigos, assim, que não sei descrever, de tão lindo que era. E aí o livro Tibetano dos Mortos disse, daí a voz falou, capítulo 13. E o livro Tibetano dos Mortos disse, cada ato de bondade é como uma semente plantada no jardim da alma. À medida que cultivamos essas sementes, colhemos os frutos da paz e da realização espiritual. Parece que tinha que ser ele para fechar com chave de ouro, porque essa frase vale a pena até repetir ela, né? Cada ato de bondade é como uma semente plantada no jardim da alma. À medida que cultivamos essas sementes, colhemos os frutos da paz e da realização espiritual. Que eu já estava chorando nessa altura, que olha, você nem sabe, minha neta, como uma pessoa encarnada, que ali eu era a única encarnada, dos outros era só espírito de luz, e eu fiquei assim, sem saber como, olhando para o meu espírito guia, como que eu agradeço isso, que eu nem merecimento tenho. E ele segurou minha mão, e nem falou nada, mas ele sentiu no coração que eu lhe quis dizer, passando adiante. E é verdade, né? Quando a gente passa adiante algo que valeu a pena e nos tornou melhor, aquilo cumpriu o seu propósito, né? É uma semente que o vento leva para novos lares e novos corações. Então você escuta o lembrete da alma, você sente no seu coração de passar adiante, passe, e vai abençoar outra pessoa, outro lar. A gente nem sabe que tão longe pode chegar, né? Uma boa coisa, um tesouro como esse. Gostei. Que encontro de luz foi esse, né? Na graça de Deus. Eu fiquei assim, quando eu saí de lá, assim, eu fiquei pensando, né?
a gente nem sabe, mas vive essas experiências, porque quando a gente volta para o corpo, a gente esquece. A avó não esquece porque tem essa mediunidade, né? Mas aquele que não tem, às vezes esquece, né? Nem todo mundo pode fazer projeção astral. Se você não tem essa mediunidade, você não pode fazer. Pode fazer, mas não vai lembrar de nada. Necessita essa situação fisiológica. Assim como a incorporação é uma mediunidade, viu? E tudo tem um propósito. Para você viver a provação, para dela você aprender, para amar sempre mais a si mesmo e ao outro. Nunca para se comparar com quem tem, quem não tem, e quanto é bom ter ou quanto é ruim ter. Tudo isso só coloca-se de frente para o mundo da ilusão e de forma e de costas para Deus. Não se esqueça, viu? Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para encontrar um novo amigo em cada livro, abraçar o melhor conhecimento que eles trazem, incorporar e modificar dessa forma, incorporar os seus conhecimentos, né? E modificar dessa forma a nossa conduta, viu? Então vá. Beijo para você, beijo da avó e até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto. Tá passando rápido a semana, né? Gente, que rápido que tá passando. Então vá. Beijo. Beijo da avó. Tchau. Com os lembretes, o coração transborda amor. Vó Vicentina nos ensina teu valor. Quem canta renova o brilho interior. Perdão e paz trazem um novo recompor. O coração é fábrica de paz e calor. Vó Vicentina nos guia com alma e amor. Encontre seu valor, seu dom e destreza. Deus deu liberdade, responsabilidade e nobreza. Quantas vezes nos perdemos em ilusão? Vó Vicentina nos inspira a direção. Sentimentos negativos, um fardo a não carregar. Deixa o amor prevalecer, é hora de recomeçar. Todos erramos, mas temos força de corrigir. Vó Vicentina nos conduz a redimir. Aprendamos com humildade e retidão. Transformemos o erro em nova condição. Com Vó Vicentina proclamamos a bondade. No caminho da fé encontramos a felicidade. Com Jesus no coração seguimos em união, espalhando amor e luz em cada canção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.
seja nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.